as últimas palavras de Jesus na cruz. Palavras cheias de amor. E presta atenção nessas palavras do Senhor. Primeiro, ele olha para aqueles algozes e então se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinando a perdoar a força do perdão. Perdoar sempre. Por mais absurda que seja a situação, perdoar sempre. Não conversar com a tentação. Não dialogar com ela, não titubear. Perdoar sempre. Jamais permitir que o rancor, a mágoa encontre acolhida no nosso coração. Perdoar sempre. Depois, Jesus, se dirigindo então àquele ladrão que está ao seu lado, diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, depois de uma vida cheia de crimes, mas naquele derradeiro momento, ele se dirige ao Senhor e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Naquele derradeiro momento, naquele último momento, aquele homem cujos crimes pesavam sobre ele diz: reconhece em Jesus o seu rei. Reconhece em Jesus o seu Salvador. E por isso, então, merece ouvir da boca do Mestre: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus não cansa de esperar por nós. Jesus não desiste de nós. Foi no derradeiro momento. Foi no último instante. Hoje queremos rezar por tantos agonizantes. Ainda que seja no derradeiro momento de suas vidas, mas que possam reconhecer em Jesus o seu Senhor e, arrependendo-se dos seus pecados, possam dizer: Senhor, tende piedade de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então foi essa segunda frase de Jesus na cruz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus nos dá a Nossa Senhora como mãe. Nós temos uma mãe, nós não estamos órfãos. Filho, eis aí a tua mãe, olhando para João, olhando para mim, olhando para você, do alto daquela cruz está dizendo: vocês não estão órfãos, vocês têm uma mãe. E esta mãe é a medianeira de todas as graças. É ela, a grande intercessora, a onipotência suplicante. A Virgem Maria: filhos, eis aí a tua mãe. Recorram a ela, contem com a intercessão dela. Depois, do alto da cruz, Jesus vai dizer: eu tenho sede. Tenho sede. Jesus tem sede do meu e do teu coração. Jesus tem sede do nosso amor. Jesus tem sede da nossa presença. Jesus tem sede da nossa vida. A quinta palavra, a quinta frase de Jesus. Ele vai dizer então: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus carrega os nossos pecados sobre si. E naquele momento sente então na sua carne, na sua alma, um completo afastamento de Deus. Por que me abandonaste? Sofre no corpo, sofre na alma, porque está carregado dos nossos pecados. Ao mesmo tempo, podemos dizer, junto com os santos, é um Deus que grita o seu abandono. Uma humanidade que abandonou o seu Deus. É Deus que grita o seu abandono. Por quê? Por que me abandonaste? Sexta frase, Jesus vai dizer: tudo está consumado. Ou seja, eu bebi o cálice até a última gota. Eu cumpri tudo aquilo que eu ouvi da parte do meu Pai. Eu cumpri toda a sua vontade. Eu cumpri toda a justiça. Eu paguei todo o preço. Eu paguei todo o preço. A pena devida pelos pecados. Eu rasguei, então, ele rasgou a sentença de morte que pesava sobre nós, porque ele nos resgatou, ele pagou toda a dívida. Ele vai dizer: tudo está consumado. Eu não me poupei. Eu não descumpri nenhuma vontade do Pai, eu cumpri toda a justiça. Tudo está consumado. E só depois então que ele grita: tudo está consumado, por fim, Jesus vai dizer a sua última frase: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que é exatamente o que nós vamos ouvir no Salmo de hoje. Pai,
Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A confiança no Pai. A dor, o abandono, as traições não turvaram a sua visão. Não, ele confia no Pai. Ele continua confiando no Pai. E é nas mãos do Pai que ele se entrega e se abandona. Isso vem também falar muito ao meu e ao seu coração, na hora da dor, na hora da escuridão, na hora do abandono, na hora até mesmo do silêncio de Deus, permaneçamos confiando nele. Como nos atestam os santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua noite escura, ainda se o céu não existisse, ainda assim eu amaria o Senhor. Ou Santa Faustina, ainda se o Senhor me matasse, eu continuaria confiando em Ti. Confiar em Deus, adorar a Deus, sempre. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu ponho em Vós minha esperança, diz o salmista. Em Vossas mãos eu entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Deus fiel. Mesmo que eu tenha me tornado como um vaso espedaçado, a Vós eu me confio e eu afirmo que só Vós sois o meu Deus. Libertai-me do inimigo e do opressor, mostrai serena a vossa face ao vosso servo, salvai-me pela vossa compaixão, fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais, uma liturgia da palavra belíssima, belíssima. Assim como na carta aos Hebreus nós podemos também atestar. Nos dias de sua vida, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Afinal, ele venceu a morte. A morte não tem a palavra final na vida do cristão. Ele foi atendido. Às vezes, diante do mistério da morte, nós somos tentados a acreditar que as nossas orações não adiantaram quando perdemos um ente querido. Ou até mesmo quando vemos, tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, diante do avanço do mal. Diante do avanço do mal, nós somos tentados, muitas vezes, a desconfiar do Senhor e dizer, poxa, será que as nossas orações não estão adiantando? Será que as nossas campanhas de oração não estão chegando até o coração de Deus? Veja, ele clamou e ele foi atendido. Sim, nós encontramos morto na cruz, mas ele foi atendido porque a morte não tem a palavra final. Nós clamamos e nós somos atendidos porque o mal não tem a palavra final. A vitória do mal é sempre aparente e transitória. Aprende isso de uma vez por todas. A vitória do mal. Se o mal parece ter vencido na sua vida, lembre-se constantemente disso, a vitória do mal é sempre transitória. A vitória dele não é definitiva. Quando nós estamos unidos ao Senhor, como aquele que morre em comunhão com Deus, ele morre para a vida. Ele morre para então ressuscitar. Entende? Ele morre para entrar na vida. Aquele que morre afastado de Deus, esse não. Esse morre e entra na morte eterna. Mas aquele que morre na graça de Deus. Por isso a vida sacramental, a vida de oração, o sacramento da confissão, a Eucaristia. Quando obedecemos os mandamentos, observamos os mandamentos, rompemos com o pecado, que é o que nós vamos fazer na vigília pascal, renunciar ao pecado e renovar as promessas batismais. Ao morrer nós entramos na vida. E mesmo aquilo que vem para nos destruir, como Jesus crucificado está, mas aquilo que vem para destruir, na verdade, converge para o bem dos que amam o Senhor, é vitória de Deus. Hoje, à luz dessa liturgia belíssima, nessa Sexta-feira Santa, você aprendeu as últimas 7 frases de Jesus. As 7 palavras de Jesus na cruz, como é conhecida. Primeiro, Pai, perdoe-lhe, eles não sabem o que fazem. Depois, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tamanha a sua misericórdia. Mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha quanta riqueza. Isso tudo se dá ali na cruz. Na cruz. Jesus que não se poupa, Jesus que se entrega, quanto mais ferido, até rasgar o seu coração. O seu corpo está rasgado, até rasgar até mesmo o seu coração,
do qual nasce a igreja, a sua esposa, nasce do seu lado aberto. Como Eva nasce de Adão, a esposa nasce do lado aberto de Cristo na cruz, o novo Adão. Nasce do seu coração, é a sua esposa, o seu amor, nasce do seu amor. E jorram sangue e água, sinal então dos sacramentos do batismo, da Eucaristia. O sangue e água que jorram do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Declaremos, eu confio em vós. Meus irmãos, o evangelho de hoje é longo, mas todos os dias nós partilhamos, nós proclamamos o evangelho. Então achei por bem, nessa sexta-feira santa, não olvidar o evangelho, mas proclamá-lo, embora ele seja longo. Talvez você nunca o tenha escutado, ou pelo menos não tenha escutado com atenção. Eu peço que nessa sexta-feira santa você possa escutar então toda a narrativa da paixão do Senhor, ou seja, essa palavra proclamada que tem o poder de curar, de libertar, de converter. Ouve com o teu coração, com atenção. Se coloca ali na cena, se coloca ali no Calvário outra vez. Se coloca ali no Calvário com a Virgem das Dores, com João, discípulo amado. É o Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Atenção. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, os sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então dos empregados, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus.
Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos que estão ouvindo a proclamação deste Evangelho pela primeira vez, ou pelo menos estão fazendo pela primeira vez com atenção, com a devida atenção. E foram profundamente tocados pela força e poder que há nesta palavra. Bendito seja Deus por isso. Vamos rezar essas 3 Ave-Marias, recomendando-nos a Santíssima Virgem, a Senhora das Dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo, o castigo que deveria pesar sobre nós, na verdade, pesou sobre ele. Por suas chagas, nós fomos curados. Por suas chagas, nós fomos curados. Nessa Sexta-feira Santa, que você possa participar da celebração da Paixão do Senhor às 15 horas, próximo à sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia, com espírito contrito, que você possa aproximar-se, adorar o lenho da cruz, guardar também o jejum nesta Sexta-feira Santa, a abstinência de carne, que tu possas beber, aurir da cruz, frutos copiosos abundantes, de cura e de libertação. Por suas chagas nós fomos curados. Rezemos juntos. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo, convide outras pessoas para estarem participando conosco também do Tríduo Pascal. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.